Bom, pessoal, bom dia. Sou o Fábio, sou voluntário aqui do PMI, alocado na Diretoria de Impacto Social. E é muito legal ver vocês aqui, nesse sábado de manhã já, participando com a gente de mais um momento de formação, também aí na expectativa pela entrega do dia de hoje. Tem sido fantástico os materiais que você tem encaminhado, né? O esforço, o empenho de cada uma das nossas instituições que estão participando aqui. E isso vai mostrando para a gente a importância também do trabalho social, né? Como que a gente consegue acompanhar essas mudanças que acontecem na sociedade, né? Então, ver que vocês são protagonistas disso, que vocês se empenham, buscam conhecimento, querem aprender cada dia mais, eu acho que isso é o que faz a diferença para a nossa sociedade, né? E nós, enquanto PMI, a gente fica muito feliz de estar fazendo parte também dessa história de vocês, né? Que vocês possam, nesse momento aqui do Hackathon, ganhar muito conhecimento, né? Mais do que o momento final ali, onde vai ser conhecido o vencedor do Hackathon. Na verdade, o mais importante é a nossa corrida pelo conhecimento, e é isso que a gente quer transmitir para vocês hoje, né? Então, sejam bem-vindos. Eu espero que esse momento possa agregar muito a vocês. A gente está aqui com a presença do Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando, ele é professor, consultor, especialista em gestão de projetos, business agility. Ele atua na área de TI, inovação e negócios há 15 anos e possui experiência em gestão de projetos. Possui várias certificações na área de gestão de projetos, comportamento e negócios, e é voluntário também do PMI aqui no Paraná. O Luiz vai, então, iniciar a apresentação dele, vai conversar um pouquinho com vocês e passar também os dados dessa entrega de hoje, né? Então, vamos lá, prestar bastante atenção e vamos iniciar, então, esse momento. Beleza? Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo, Fábio? Só para Sim, confirmar. tô te ouvindo. Beleza. Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar participando desse evento que nós temos um grande carinho. Não posso dizer não só o PMI Paraná, mas acho que o PMI Brasil como um todo, né? Tive a oportunidade de participar o ano passado como mentor, né, de forma presencial. Foi uma das melhores experiências que eu já tive na área de gestão de projetos, né? Então gostaria de agradecer a toda a equipe da DIS, na Diretoria de Impacto Social, né, pelo convite, né, e também parabenizar por esse evento que está sendo realmente assim muito gratificante e vai colher grandes frutos, né, para a área de gestão de projetos, atingindo todas as pessoas que estão participando. Pessoal, vamos lá. Então hoje a gente tem conteúdo bem bacana para a gente discutir, para passar para vocês. O Fábio já me apresentou, tá? Então aqui depois vocês vão ter acesso provavelmente à apresentação também, tem ali todo o meu currículo. Uma das características na área de gestão de projetos é que a gente também tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre buscando as inovações e as mudanças que o mercado hoje exigem, e quando eu falo mercado, em todos os segmentos, né? Então a gente sempre tem que buscar realmente novos conhecimentos. Então até saliento para vocês ali, hoje eu estou fazendo uma pós em inteligência artificial, machine learning e data science, para vocês terem uma noção, porque é necessário que a gente acompanhe todas essas mudanças e acompanhe tudo que está acontecendo no mundo. E hoje a gente vive nessa era da inteligência artificial, de trabalhar com dados. Então hoje um grande profissional de projetos tem que ter essa consciência, tem que ter esse entendimento também. Então só para que vocês entendam que a gente nunca vai parar de estudar enquanto estiver atuando com gestão de projetos. Né? Algumas empresas onde eu já atuei, hoje eu sou gerente de projetos na Ideia Consultoria, eu também tenho a minha empresa de consultoria, que é a Rank Consultoria e Treinamento, desde 2014. Sou professor de pós-graduação em gerenciamento de projetos de algumas faculdades, já fazem pelo menos 7 anos, e algumas empresas onde, seja como consultor, seja como colaborador, eu já tive a satisfação de estar atuando. Para iniciar, antes da gente entrar propriamente no Project Model Canvas, lá no nosso, na nossa
parte de hoje, eu gostaria de passar para vocês algo que é extremamente importante a gente entender no gerenciamento de projetos, né? O gerenciamento de projetos, o projeto em si, ele nasce de uma necessidade, ele nasce da dor de alguém, ou de alguma instituição, ou de alguma organização. Então, assim, o projeto, ele não surge sem um motivo, né? Vocês já viram isso no primeiro dia, né? Ontem vocês já tiveram com o Anderson Matos, explicando justificativa do projeto, né? O produto que vocês vão entregar, né? Então, entendam sempre isso. Um projeto, ele vem de alguma necessidade, né? Ele vem de alguma necessidade que vai melhorar a vida das pessoas, que vai trazer, a gente pode até pensar nesse conceito de inovação, ele vai mudar aquele status quo, certo? Daí a gente passa para um segundo momento que a gente chama que é o discovery. O discovery é você entender o que está acontecendo, descobrimento, é a fase de descobrir, né, todas as necessidades. E daí a gente entra numa terceira fase que é a delivery, que é a fase da entrega, que é a fase de produzir aquilo que a gente descobriu como necessidade e no final fazer alguém feliz, né? Na verdade eu coloco alguém feliz porque sempre quando nós entregamos um projeto, como está sendo entregue agora, esse grande projeto que é o Hackathon Social, nós estamos fazendo os envolvidos felizes com o resultado daquele projeto. Desde que a gente atenda todas as necessidades, né, das partes interessadas, a gente já vai entender o que são essas partes interessadas, né, desde que a gente entregue os objetivos e as expectativas para essas pessoas que tinham essas necessidades, essas organizações que tinham essas necessidades, a gente sempre vai fazer alguém feliz, né? A gente sempre vai mudar o status, a gente sempre vai mudar o patamar de algo. Tá? Então, eu gosto sempre de falar nas minhas aulas que quando uma empresa opta em trabalhar com um método de projetos, ou talvez até mudar sua cultura orientada a projetos, ela muda de patamar. Ela começa a pensar num futuro diferente, um futuro onde ela vai caminhar muito mais em questão de valor, o valor dela vai aumentar, né, gradativamente conforme o tempo. E entenda valor não só um valor monetário, mas também pensando num valor enquanto instituição, num valor onde as pessoas vão entender assim, nossa, essa empresa ela realmente é diferenciada das outras, essa organização é diferente, certo? E existem 4 etapas, né, para a gente construir um canvas, certo? Nós estamos aqui naquele primeiro quadradinho, onde a gente vai discutir por quê, o que, como, quando, quanto, que é a etapa que vocês estão trabalhando, certo? Por que é importante essa etapa? Aqui é a etapa da colaboração, aqui é a etapa onde o time vai discutir aquelas necessidades, né, as justificativas, que vocês já ouviram isso ontem, né, vão entender a justificativa do projeto e vão responder todos os quadros do Canvas. Depois que você terminar, a gente passa para a etapa de integrar. O que é a etapa de integrar? O Canvas nada mais é que uma sequência lógica, então ele deve conter uma integração, né? Você deve conseguir entender o projeto, né? Então, para você realmente saber se o seu Canvas faz sentido, você tem que fazer essa integração. A área, por quê, o que, como, quando e quanto tem que estar conectadas. É como se você contasse uma história. Você vai lendo todo o Canvas e é basicamente uma história. Esse projeto nasceu por isso, vai entregar os benefícios, tem esse objetivo, tem esses requisitos, envolve essas pessoas e tem essas entregas, tem esse custo. Então ele vai ter uma conexão direta, certo? Daí a gente passa para o terceiro item, que é resolver. Resolver o que é? Identificar os pontos críticos, né? O Canvas é uma das coisas que me fazem gostar bastante desse formato de se trabalhar com Canvas no geral, é porque assim, ele promove a colaboração. Em muitas empresas e muitas organizações, as pessoas querem desenvolver projetos sozinhas. Então é comum, normalmente numa empresa, você ver, às vezes, uma pessoa, eu estou trabalhando no projeto de um software, tem uma pessoa, 2 pessoas no máximo, né, e você não tem uma conexão entre as áreas, você não tem uma conexão de forma colaborativa. E daí o que acontece? Quando eu entro nessa terceira etapa, que é o resolver, no resolver, pessoal, olha que interessante, você questiona o que foi feito, você questiona, você testa aquilo que foi feito. O Canvas,
né, quando você estiver desenvolvendo o seu Canvas, você não precisa fixar aquela primeira versão do Canvas e falar essa é a versão verdadeira. Não, você deve com o time discutir cada ponto, né? Você vai atualizar, ele pode ter versionamentos, então eu posso ter uma versão 1, o time discute, às vezes leva até para casa, discute aquele Canvas, volta, vai fazer as alterações necessárias, discute novamente, e quando o time sentir agora tá legal, agora sim, né, a gente pode seguir. A gente parte para o comunicar, que é gerar os documentos, cronograma, orçamentos, apresentações e partir realmente para a ação do nosso projeto, certo? Vamos passar. E hoje a gente entra no quem e como. Então, quem são os envolvidos e como a gente vai iniciar, como que a gente vai levantar as atividades, né? Quais são as etapas para a gente desenvolver o nosso projeto no Project Model Canvas. Então aqui, vocês percorreram ontem o porquê e o que, então hoje a gente está aqui, no quem e como. Então a gente vai tratar hoje primeiro dos stakeholders externos e fatores externos, equipe, restrições, grupo de entregas e premissas. São esses 5 quadradinhos que a gente vai discutir com vocês nesses minutos que a gente vai estar juntos. Pessoal, stakeholders externos. Vamos entender o que são esses stakeholders, né? Partes interessadas, na verdade, a tradução. Então, partes interessadas em gestão de projetos são indivíduos ou grupos de indivíduos que afetam direta ou indiretamente o projeto e são afetados por ele, de forma tanto positiva quanto negativa. Então, assim, uma verdade que nós temos: qualquer projeto que nós vamos iniciar, ele vai impactar alguém. E eu preciso saber identificar essas pessoas, eu preciso saber identificar quem são essas organizações, pessoas, grupos que serão realmente impactados pelo projeto. Mas como que eu sei disso? Você tem que fazer realmente análises. Se é um projeto, por exemplo, que vai ter um âmbito civil, né, um âmbito de construção civil, lógico que ele vai afetar as pessoas da localização onde vai ser realizada a obra, ele vai afetar os órgãos da cidade, né? Por exemplo, os órgãos governamentais, como a prefeitura, né, que você vai precisar, talvez entidades, classes profissionais como o CREA, né? Então você vai ter a ação direta de integrar. As partes interessadas não são só pessoas, você não vai colocar lá que vai afetar o João, a Maria, o Carlos, vai afetar a população como um todo daquela localização, se for um projeto na área civil, né, de engenharia civil, de infraestrutura, vai também envolver prefeitura, vai envolver a comunidade como um todo, certo? Então eu tenho que entender e tenho que saber mapear esses stakeholders externos, né, porque eles são impactados pelo projeto. Então, entender as expectativas deles, entender o que eles esperam com esse projeto também, mesmo que eles não sejam o cliente, aquele que vai talvez utilizar o projeto, vai utilizar a infraestrutura do projeto, mas eles são impactados. Então, entender também como que eu posso ter essas pessoas, essas organizações, esses grupos, como parte, né, apoiadora do meu projeto, né? Então eu vou buscar, então sempre tentar fazer esse mapeamento, né? Eu trabalhei já em escritório de construção civil, né, de projetos estruturais, e você leva em conta tudo quando você vai realizar uma construção, né? Eu lembro que os engenheiros, eles faziam todo esse mapeamento mesmo, o impacto que tem, porque os cálculos do prédio, eles são feitos dentro da área específica, mas ele tem uma série de regulamentações que devem seguir para que você não atrapalhe a vida das outras pessoas. Basicamente é isso, você traz benefícios talvez para a localidade, e também você traz problemas para a localidade. Então é importante entender quem são esses stakeholders, quem são essas partes interessadas, né? Eu lembro lá atrás, foi muitos anos, que um certo professor me perguntou assim: Luiz, qual que é o objetivo do projeto? Eu falei, não, entregar um produto de qualidade, entregar um serviço de qualidade, né? Então cheguei e falei realmente isso para esse professor. Ele falou, não, Luiz, você pode entregar o melhor produto possível, mas se ele não
atende às necessidades das partes interessadas, né, que daí a gente entende como um todo quem é afetado direto ou indiretamente, né, você não entregou um projeto com sucesso. Ele pode ser um produto muito bom, atender X... X... Não pode. Tô falando pode. Eu vou pôr de pode. Alguém que está querendo tirar alguma dúvida? Pessoal, então continuando. Então, assim, eu posso entregar o melhor produto disponível, eu posso entregar o melhor serviço disponível, mas se ele não atende a necessidade, não atende lá o quadrinho dos requisitos lá que o Anderson passou para vocês ontem, né? Ele não vai atender, não vai atingir seu objetivo. Ele vai ser um agora. Agora tá entrando, né, galera? Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, Luiz. Posso continuar? Pode continuar. Tá. Pessoal, então, olha a importância de entender quem são as partes interessadas, certo? Então, aqui, essa figurinha, ela tá lá no Guia PMBOK, né? Vocês já sabem o que é o Guia PMBOK, que é a grande, vamos dizer assim, o grande manual de boas práticas da gestão de projetos. E lá nesse guia tem a esfera de influência do gerente de projetos. E nessa esfera de influência, a gente tem que entender assim, independente se eu considero até uma esfera de influência, é uma esfera de influência do GP, mas são todas as partes que são envolvidas. Então eu tenho ali a equipe do projeto, os gerentes que a gente vai trabalhar com portfólio, projeto ou programas, gerente de recursos, né? São termos que no Canvas talvez vocês não vão ver esses termos, né? O gerente de portfólio, gerente de programa, mas são presentes também. Então é importante a gente entender e buscar. Vão ter partes interessadas que eu não sei o que elas são de repente, mas eu tenho que pesquisar. Patrocinadores, órgãos reguladores, comitês diretivos, né, os fornecedores, clientes, né, então é importante entender. Um exemplo básico, quando a gente vai trabalhar dentro de uma empresa, uma organização, ela deve ter, né, e ela deve possuir, né, uma forma de monitorar os seus fornecedores, de ranquear seus fornecedores, de validar seus fornecedores, e também nós devemos entender quais são as expectativas desses fornecedores para participar do projeto, né? Como que eles esperam ser parte do projeto? O que impacta esses fornecedores? E a gente sabe que os fornecedores são extremamente importantes. Você vai comprar insumos, você vai comprar matéria para o seu projeto, matéria-prima para o seu projeto de repente, e você necessita desse fornecedor. Qual que é a expectativa desse fornecedor? Então, dentro dessa esfera, que hoje é a esfera de influência do gerente de projetos, que é onde ele vai influenciar realmente, né, nós temos que mapear realmente quem são essas partes interessadas, para que realmente o gerente entenda como ele vai influenciar essas pessoas, ele vai utilizar a sua liderança no projeto para trabalhar com todas essas partes interessadas. Beleza? Vamos para o seguinte. Daí a gente entra nos fatores externos. Então, outro item que é importante a gente entender. Então, assim, tenho lá minha organização, vou construir, de repente, uma nova sede para minha organização, ou empresa. Então, beleza, vou construir uma nova sede, onde essa sede vai ser responsável por ter eventos, por ter reuniões, né, por todas as ações da organização. O que acontece? Que a gente já falou dos impactos enquanto a partes interessadas. Agora vamos pensar em fatores externos. O que são os fatores externos? Eu preciso de aprovação. Então eu tenho que entender que normas regulatórias eu vou ter que seguir, os alvarás que eu vou ter que buscar, né, entrando numa questão até mais burocrática, se a gente pensar nesses fatores externos. Entender também o clima da região, se eu estou trabalhando, por exemplo, como eu já disse para vocês, a construção de um empreendimento, eu tenho que entender, a região, a gente tem uma incidência de chuvas, então eu tenho que colocar todos esses fatores externos, né, para que eu consiga conduzir esse projeto com sucesso, né, entender todos os fatores internos do projeto, enquanto
equipe do projeto, entender tudo que pode impactar internamente, meu time, minhas entregas, mas também entender quais são os fatores externos que podem impactar o projeto. De repente eu não mapeio esses fatores e lá na frente eles podem impactar o prosseguimento ou não do meu projeto. Tá? A gente já viu projetos que deixaram de lado esses fatores externos, né, e trabalharam lá 3, 4, 5 meses e de repente, por alguma não aprovação de uma norma, de um requisito legal, tiveram que parar. Tiveram que parar, estourar o cronograma, estourar o orçamento, porque parou o projeto e levou um tempo depois até as coisas normalizarem. Então daí entra um processo de decisão, continuar ou não continuar. Então, essa é uma situação extremamente delicada e a gente tem que saber identificar esses fatores externos. Aqui tem alguns exemplos. Então, comportamento da economia, fatores climáticos, disponibilidade dos recursos, normas regulatórias, fatores culturais, fatores políticos, né? Então, assim, quando a gente fala que a gestão de projetos ele é uma disciplina que a gente considera multidisciplinar, que abrange todas as áreas, né? Daí, às vezes a gente vê um questionamento assim, mas então o gerente de projetos é um grande generalista? Sim e não, porque claro que ele vai talvez se especializar. Uma pessoa que é graduada em TI é especialista em desenvolvimento de software, infraestrutura e tecnologia. Alguém que é graduado ou tem uma expertise em economia, ele vai entender de economia, de finanças, porém, a gente precisa realmente buscar entender das outras áreas, entender dos projetos pontuais. Se eu vou trabalhar com um projeto de construção civil, entender pelo menos noções básicas e entender o comportamento desse segmento. Se eu vou trabalhar com tecnologia, entender pelo menos o básico, né? Essas questões mais generalistas são importantes que eu tenha esse conhecimento, né? Normas regulatórias, né? Em inúmeros projetos que a gente vê, as pessoas não se preocupam com isso. Eu estou trabalhando com um software. Hoje, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma equipe de projetos tem que entender pelo menos um pouquinho ou ter alguém que possa fazer esse meio campo para entender quais são os requisitos legais da LGPD, entender os fatores culturais de uma região, né? Cada região tem seus aspectos culturais. Lá no Guia PMBOK, que eu já falei para vocês, lá tem os fatores ambientais, né, de uma organização que a gente tem que entender. A cultura de um povo é importante a gente não deixar de lado. E quando eu falo cultura, não estou falando de eventos culturais, mas a formação cultural, né, todas as crenças e hábitos que as pessoas possuem devem ser levadas em conta, né, quando eu estou trabalhando com gestão de projetos. Então isso eu tenho que trazer também como esse fator externo. Então, assim, não é algo tão simples falar de fator externo, mas é justamente entender, né? Ali tem um item, a disponibilidade dos recursos. É um fator externo também, porque eu tenho que entender. Se eu vou trabalhar com um projeto em determinada região, será que aquela região tem toda a disponibilidade de recursos que eu preciso? Eu tenho fornecedores, estou ligando o fator externo de ter recursos com um stakeholder, com a parte interessada que vai me fornecer esses recursos. Beleza? Aqui é uma ferramenta que eu gosto muito, que ela chama a matriz das partes interessadas, ou a matriz poder e interesse, né? Então o que acontece? Essa matriz, nós podem ver que a gente tem dois eixos, o eixo do poder e o eixo do interesse. O que significa? Quando eu estou trabalhando com um projeto, eu vou ter partes interessadas que vão ter um alto nível de poder no projeto, então eles podem cancelar o projeto. Eles podem falar, não quero mais esse projeto, vou cancelar, porque eles têm realmente poder e pode não ter interesse, né? Então como que eu trato essa parte interessada? Olha que interessante isso. Como que eu vou gerenciar essa parte interessada para que ela, mesmo não tendo interesse, ela não impacte negativamente, ou não cancele o projeto, ou não coloque barreiras no projeto? Como que eu vou trabalhar com isso? Olha que interessante. Então, eu tenho quadrantes que eu posso gerenciar, tá? Que vai mostrar para mim como eu vou gerenciar, e vai ditar tudo na gestão, na condução da gestão das partes interessadas. Por exemplo, se eu tenho lá dentro de uma organização alguém que tem um alto poder
e um alto interesse no projeto, então eu vou ali no quadrante verdinho, gerenciar de perto. Então essa pessoa tem que receber os relatórios do projeto, essa pessoa tem que ser informada com frequência, talvez estar diretamente ligado ao projeto se realmente existir essa possibilidade. Talvez a pessoa não tenha tempo, né? Talvez não tenha disponibilidade, pode ser um líder, um diretor, um CEO de uma organização, né, um patrocinador que não esteja presente, mas ele tem que realmente ser informado, tem que mostrar para ele que o papel dele para o projeto é realmente importante. Eu posso ter, por outro lado, uma pessoa que não tem poder, mas tem interesse. Eu tenho que manter essa pessoa informado, que é o quadrante azul escuro ali, manter informado. Né? Manter informado por quê? Mas essa pessoa não tem poder no meu projeto. Sim, mas por mais que ela não tenha poder, ela pode ser um grande, usar até um termo da moda, um influencer, né? Uma grande influência no projeto. Porque o projeto, gente, uma das coisas que na verdade eu tive que aprender meio que na luta diária é entender que por mais que eu desenvolva um projeto, eu tenho que saber vender esse projeto. E vender esse projeto não é vender pensando em questão somente monetária, de vender o produto pronto depois, mas vender a ideia do projeto, mostrar para as pessoas o quanto é importante esse projeto. E essas pessoas, essas partes interessadas, que não têm o poder de mudar muita coisa, mas têm interesse, elas podem ser pessoas que influenciam as pessoas que têm poder, né, e talvez não tenham interesse. Possa despertar esse interesse, talvez, nos outros. Eu tenho pessoas que não têm poder e não têm interesse, então eu vou monitorar. Mas a pessoa não tem nem poder e ela não é muito interessada no projeto. Mas é importante a gente monitorar essas pessoas também, monitorar essas partes interessadas, porque elas podem ter um impacto. Vamos pensar o seguinte, uma prefeitura, uma cidade. Vamos pensar aí, você aí em Londrina, Maringá, Curitiba, Paranavaí, qualquer cidade aí do Paraná ou do Brasil. Você, de repente, assim, o órgão municipal, que é a prefeitura, talvez ele não tenha poder sobre o seu projeto, vamos pensar de início, não tem interesse, mas você tem que monitorar, porque de repente lá na Câmara Municipal surge uma nova lei que vai impactar, né, pode impactar seu projeto. Então você tem que monitorar justamente para conduzir o seu projeto dentro de uma margem de segurança. E por último a gente tem lá o vermelho, né? Então a pessoa ela tem um grau de poder e tem pouco interesse, então a gente vai manter essa pessoa satisfeita, tá? Então ela não tem interesse, mas tem poder, vamos manter só satisfeita, né? Você tem poder no projeto? Tem, né? Não tá muito interessado, mas vamos manter essa pessoa satisfeita, vamos manter essa parte interessada satisfeita, né? Pode fornecer também algumas informações dentro do possível, entender as expectativas, né? Então eu sempre brinco que uma pessoa que tem poder e não tem interesse no projeto, uma parte interessada, ela acontece alguns fatores que eu tenho que entender assim, o que ela pode atrapalhar o projeto, tá? O que ela pode impactar o projeto, né? E talvez eu me cuidar enquanto a isso, tá? Né? Nesse caso, vocês até vão ver amanhã para reduzir o risco. Desculpa, pessoal, só coloquei no mudo aqui tava barulho aqui. Então, assim, vamos agora para o segundo item. Então, a gente discutiu as partes interessadas e os fatores externos. Agora a gente vai o que eu considero um dos grandes desafios na gestão de projetos. Quando a gente fala equipe, não é somente pegar o canvas, pegar os post-its e colar ali, colocar, essas pessoas são as pessoas que vão trabalhar no meu projeto. Não é somente isso, mas é uma grande habilidade de formar equipes de projeto. É uma grande habilidade de formar times de alto desempenho, times que possam realizar o que a gente vai discutir um pouquinho para frente, que é os grupos de entrega. Entregar, pessoas que tenham capacidade de entregar, tá? Pessoas que geram valor através dessas entregas. Então eu tenho que pensar em formação de time, certo? Então entendam assim, quando eu falo de stakeholders externos e fatores externos,
é um ambiente que eu vou ter que controlar, que vou ter que controlar tanto em questões legais, em questões de buscar informações, quanto também entender as expectativas dessas pessoas externas ou grupos externos. Agora eu trago para dentro, eu trago para o interno do meu projeto. Quem são essas pessoas do meu projeto? O quanto que é importante eu ter pessoas com X ou Y habilidades? É isso que a gente vai discutir agora. Então a equipe, no Canvas, devemos sempre pensar nos membros do time da equipe e a associação aos seus papéis. Então eu não posso pegar e colocar qualquer pessoa no projeto. Eu não posso... Imagina você montando... Não sei se todos gostam de futebol, mas devem conhecer pelo menos um pouco. Imagina você montando um time de futebol com 11 pessoas que foram treinadas para ser goleiros, colocados em todas as posições do time. Então você vai ter 11 goleiros atuando na linha, atuando em outras posições, seja como meio-campo, atacante, que seja, né? Vai funcionar? Não vai. Porque a expertise daquela pessoa, o que ela foi treinada, as habilidades que ela desenvolveu, são habilidades direcionadas, né, para aquilo que ela estudou e para aquilo que ela realmente se empenhou. E não vai atender a necessidade das entregas, né, que são necessárias para ter a vitória naquele jogo, né? Então eu fiz essa comparação justamente para vocês entenderem. Acontece muito na gestão de projetos, né? Por exemplo, eu preciso em determinada entrega alguém que tenha conhecimento, seja um conhecimento técnico, por exemplo, em marketing, e eu talvez não tenha essa pessoa e talvez eu não consiga buscar, mas eu tenho que entender o que mais se aproxima disso dentro do meu time hoje, como que eu posso trabalhar e desenvolver essa competência. Porque se eu colocar alguém que não tem esse conhecimento que é necessário, aquela entrega vai ser impactada talvez em custo, talvez em cronograma, e vai ser impactado principalmente na qualidade da entrega, certo? Então, olha que importante, se eu vou construir um time, esse time ele deve ter a capacidade de realizar as entregas que vão estar disponíveis para cada membro desse time, beleza? Então vamos lá. Aí eu falo de soft skills e hard skills. Então pensar muito nisso. Habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Então entendam, mapeiem quais são as habilidades comportamentais do time, a liderança, comprometimento, respeito, aquelas habilidades básicas, né, que a gente sempre ouve falar, né? Então, eu preciso de determinada entrega, eu preciso de alguém com um perfil mais de líder, que vai ter que talvez ir lá naquele fator externo, pensando em fator externo, vai ter que ir lá numa prefeitura, vai ter que ir lá num órgão regulatório negociar para aprovação de determinado item do projeto. Então exige uma pessoa com habilidade de negociação, habilidade de liderança. O time às vezes apresenta picos de desmotivação. Então você tem que ter um gerente de projetos que tenha uma capacidade, né, de lidar com o time, de negociar com o time, de motivar esse time, de entender o fluxo de trabalho desse time e passar para esse time o caminho que a gente vai ter que percorrer no projeto. E as habilidades técnicas, como eu já disse o exemplo, a habilidade a pessoa tem que conhecer de marketing, tem que conhecer de tecnologia, ela deve conhecer, por exemplo, de projetos arquitetônicos, N fatores, tá? Que são as habilidades técnicas. E eu tenho que unir isso no projeto, eu tenho que entender isso, tá? Eu tenho que saber diferenciar e saber em quais momentos eu preciso, ora de uma dessas habilidades, ora da outra, talvez das duas caminhando juntas, né? E friso bastante essa questão das duas caminhando juntas. As habilidades comportamentais e técnicas, elas são muito... são grandes parceiras, vamos colocar esse termo, são grandes parceiras. Não existe, talvez assim, eu posso ter alguém muito técnico, mas eu necessito de uma habilidade talvez de comunicação, né? A gente tem muito problema às vezes de ter alguém totalmente técnico que senta, faz seu trabalho, ou faz toda a condição técnica que tem a necessidade, mas falta às vezes a habilidade de comunicação para integrar as outras pessoas do que está sendo feito. E porque, assim, cada entrega de um projeto é uma passagem de bastão. Eu entreguei a minha atividade, a minha tarefa, o meu grupo, vou passar para o seguinte. Então, eu tenho que pensar na pessoa à frente e também pensar na entrega, na entrega anterior também. Porque essa pessoa que me passou algo para fazer, que eu recebi uma demanda que talvez tenha relação com a entrega anterior, eu preciso entender
o que chegou de insumo para mim, o que chegou para mim de entrada, né, o que chegou para mim de requisito para prosseguir agora com a minha entrega. Talvez não chegou informações suficientes. Então a habilidade de comunicação vai ser importante para conversar com outro membro do time para buscar um entendimento para melhorar a minha entrega. Certo? Vamos adiante. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar dentro do time, igualar as condições, igualdade de condições para trabalhar. Nós vemos em muitas situações times de projeto onde as pessoas não têm o básico para se trabalhar, né? Às vezes uma pessoa tem um equipamento ou tem a condição favorável para trabalhar e os demais do time não têm. Eu gosto muito dessa imagem que demonstra muito isso. Eles têm o primeiro quadrante mostra igualdade com o mesmo recurso. Então nem sempre você dá o mesmo recurso para todos os membros do time, você vai agregar na capacidade dessas pessoas de entregarem, né? Então a gente tem que igualar as condições, dar as mesmas condições para que a gente consiga otimizar o máximo possível de cada recurso do projeto, certo? Isso é o grande desafio. Isso é o grande desafio, entender a capacidade das pessoas, né? Entender a capacidade, não quando eu falo uma capacidade técnica, né, mas uma capacidade de entregar, entender o que essa pessoa precisa, né? Todo time de projeto em si, quando a gente vai montar um time, a gente confia naquele time. Mas só que não adianta apenas a confiança, nós temos que dar os insumos, as condições necessárias para que aquelas pessoas consigam realmente fazer entregas de sucesso. Às vezes elas não conseguem e se desmotivam, o projeto não anda, mas não é culpa do time em si, mas é das condições, dos recursos que essas pessoas não tinham à sua disposição. Aqui é só um exemplo. Então, quando a gente vai preencher aquele quadrinho lá do Canvas de time, você tem que entender qual que é o papel, né, daquela pessoa. É o gerente de projetos, é o analista de marketing, é o projetista, né, independente de qual seja o papel, né? Quais ferramentas que essa pessoa vai precisar para executar aquela atividade, entrando aí, ó, que a gente falou, igualar condições, é dar as ferramentas necessárias para que eles consigam executar a sua atividade. Qual que é o nível de autoridade, né? Autoridade no projeto. De repente, assim, vamos pensar, o gerente de projetos é quem tem maior autoridade, depois você você pode colocar em sua escala, pode ser até mesmo numa planilha ou no próprio Canvas, né? Já está usando só o Canvas, use só o Canvas e já coloquem qual que é o nível de autoridade. O máximo de autoridade nível 5 e o mínimo 1. E você vai colocando. Por que é importante a gente entender a autoridade? A autoridade no projeto, é óbvio que nós temos que trabalhar sempre de forma colaborativa, buscar as informações, as opiniões, né, o sentimento, né, de cada um enquanto ao projeto para tomar as decisões. Mas quem toma decisões, isso em qualquer organização, né, em qualquer empresa, é a pessoa que tem o maior nível de autoridade. Tá? Quais são as entregas desse membro do time? Então, por exemplo, do gerente de projetos, controle das entregas e o cronograma. Quais são as habilidades necessárias para que ele execute essas entregas? Liderança, negociação, negócios e estratégia. Ali tem o nome e a disponibilidade. Então, olha a diferença, olha essa questão da disponibilidade que é importante. Se eu estou dentro de uma empresa e eu estou lá desenvolvendo um projeto, daí você coloca, por exemplo, disponibilidade das 8 às 18. O que é uma grande falha, porque você gera uma expectativa dentro de cronograma que aquela pessoa talvez ela vai estar disponível, né, 8 horas por dia no projeto. Ela não vai estar disponível 8 horas por dia no projeto. Vão ter reuniões, vão ter outras demandas que podem acontecer. Então a gente sempre tem que buscar essa disponibilidade de horas, né, ideal. O quanto que realmente vai ser um trabalho real no projeto, né, que essa pessoa vai despender. Por exemplo, vamos dar um exemplo do voluntariado do PMI. Né? Daí vocês até já conhecem um pouquinho como que é o nosso trabalho. O pessoal está fazendo uma grande entrega, eles estão se dedicando aí a várias semanas, vários meses para que aconteça esse hackathon, né? Fala até mais de ano, né? Porque isso aí entra dentro do planejamento, né, estratégico anual do PMI. Então pensa o seguinte,
são voluntários, né? Nós, enquanto voluntários, temos as nossas atividades diárias, a gente tem que trabalhar, tem a família, estudos e uma série de outras coisas. Então a gente tem uma disponibilidade de horas do PMI que são 2, 4, né? Quando tem um evento, assim, de repente, até 8, 10 horas semanais, para que a gente consiga, enquanto time, enquanto membro da equipe, realizar as nossas entregas, né? Então a gente faz essa gestão desse tempo, né? E é importante trazer para os projetos também dentro das organizações. Uma grande falha que acontece, você nunca vai ter 100% do seu dia ocupado pelo projeto. Vão existir outros fatores e outras necessidades, talvez, do negócio, da organização, que você não possa despender todo esse tempo. Beleza? Aqui, novamente, a esfera do projeto. Então, quando eu falo em time de projeto, equipe, eu tenho que entender essa influência. Então, a gente entra aqui na questão do time. Então, ó, a esfera de influência do gestor de projetos, do gerente. Então, enquanto a time, tá? Então, enquanto a equipe, ele é o gerente de recursos. Eu gosto muito de usar uma analogia com o jogo de xadrez. Ele é o cara que vai mover a pecinha de forma estratégica, né? E isso, claro, em conjunto com o time. Ele que vai escolher aquela pecinha para aquela entrega, né? Sabendo que, escolhendo aquela peça, chamando o recurso, não entendo de forma pejorativa, mas o termo recurso eu gosto de dizer que é o personagem especial que a gente precisa para fazer essa entrega. Então, quando você é inserido como um recurso para uma atividade, é inserido uma capacidade, uma confiança, né, uma condição de que você realmente tem potencial para entregar aquilo, certo? Agora vamos para o nosso próximo item, que são as restrições. Restrições são limitações de qualquer origem impostas ao trabalho realizado pela equipe que tiram a liberdade do projeto. Basicamente, para você entender restrições, né? Eu vou assistir televisão, vejo lá uma Ferrari. O Ferrari vai custar lá 1 milhão, 2 milhões de dólares, sei lá, o preço. Legal, eu quero ter uma Ferrari, mas a minha condição financeira não permite. Isso é uma restrição. Tiram a liberdade de eu ter uma Ferrari. Se eu quero ter uma Ferrari um dia, eu vou ter que trabalhar muito, né? E ter vários fatores que vão me ajudar para conseguir comprar essa Ferrari. É só um exemplo para vocês entenderem de forma bem simples o que é uma restrição. Ela impõe limites, ela tira a sua liberdade no projeto como um todo. Tá? Vamos entender aqui. Nós temos alguns tipos de restrição. Nós temos uma restrição de orçamento. Gente, orçamento em projeto, ele é limitado. A gente nunca vai ter um projeto que vai ter dinheiro infinito, né? A gente vai ter valores infinitos. Nunca vai existir isso, tá? Se existir, me avisem que eu também quero participar de projetos assim, que é muito mais tranquilo, certo? Mas o orçamento, ele existe em algum momento vai acabar, então ele deve ser gerenciado e é um grande desafio, tá? É um grande desafio. O tempo, o cronograma também ele impõe restrições. Então, por exemplo, existem normas contratuais em projetos que ele divide o projeto em fases de entrega, e se você atrasar uma entrega dessas fases, o projeto como um todo pode ser cancelado e ser aplicável até multas a quem está desenvolvendo o projeto, ao time não falo ao time do projeto, mas aos responsáveis pelo projeto, enquanto empresa, enquanto organizações. Entra os padrões de qualidade também, que são bem importantes, que vêm lá dos requisitos. Vocês lembram de ontem? Os requisitos lá, que o Anderson passou para vocês. Os requisitos eu posso entender como uma restrição, porque se o cliente fala que ele quer amarelo, é amarelo. Aquela parede vai ser amarela e eu não aceito de outra cor. É uma restrição que ele colocou. Então, às vezes a gente imagina que uma restrição é só o orçamento, o tempo e o escopo do projeto, que são as listas, as minhas atividades que não podem mudar. Tudo bem, isso sim também são as restrições. Mas, às vezes, coisas simples, o desejo do cliente é uma restrição. Eu não posso ir além daquilo. Me tira a liberdade, por exemplo, de testar outras possibilidades. Certo? Então eu tenho que buscar sempre entender lá, olha só a ligação, lembra que eu falei para vocês da sequência lógica, né? Entender a ligação de uma etapa do Canvas com a outra.
o que se define nos requisitos pode entrar como padrão de qualidade, né, que o cliente exigiu, pode entrar como requisito que ele exigiu, eu não posso sair disso, isso me impõe uma restrição, tá? Outra coisa que é importante, eu coloquei ali escrito, que é importante eu definir as restrições e ser realista, né? Um produto depende de orçamento, depende de prazo, de qualidade e de escopo, que sejam possíveis. Então nós temos, enquanto profissionais de projetos, que vocês agora são ou vão ser no futuro, né, entender que nem sempre tudo que um cliente, uma parte interessada solicita é possível de fazer. Eu vou ter que cancelar, negar um projeto em muitas situações, certo? Então entender essas restrições, entender quando elas ocorrem é extremamente importante, certo? E entramos nas premissas. As premissas às vezes confunde um pouco as pessoas esse conceito de premissas em projetos. Então vamos lá. Trabalhos nos projetos, a gente trabalha em projeto em cenário de incerteza, tá? Então, um projeto, você nunca vai ter a certeza de como ele vai acontecer, né? Eu sempre ouvi uma frase, eu acredito que é do Ricardo Vargas, que ele fala que o projeto ele já nasce com uma força contrária para fazer com que tudo dê errado. Então ele nasce para dar errado, porque tudo no projeto, né, a gente tem que barrar essas forças para conseguir conduzir o projeto. Até por isso que existe gestão de riscos. Tá? A gestão de risco justamente é entender o que pode acontecer no projeto e a gente se prevenir. Então, olha, são forças negativas que estão vindo contra o projeto, certo? Então a gente vive esse cenário de incerteza ainda mais hoje. A gente vive num mundo muito onde as informações hoje em dia são muito velozes, onde a gente recebe mudanças a todo momento. A gente está vivendo um momento de pandemia agora. Quem imaginava lá em 2019 que a gente já está passando esse ano tão triste em 2020, né, com muitas mortes em todo o mundo, né, a situação econômica totalmente desfavorável, né? Então assim, a gente vive nesse cenário de incerteza. Eu não sei o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer em 2021? A gente não sabe. A gente está vivendo uma grande expectativa hoje de ter uma vacina para o Covid-19. Né? A gente está vivendo expectativa. Né? A gente é parte interessada dos projetos que os laboratórios estão desenvolvendo aí, que estão trabalhando nos projetos das vacinas. E esse cenário de incerteza, ele é presente nos projetos. Então, quando acontece esse cenário de incerteza, a gente vai trabalhar com suposições. Tá? Então, esses componentes, essas suposições, a gente chama de premissa. A gente supõe que é verdade, legal, a gente supõe que é verdade. Mas lá na frente, no momento que isso talvez vá acontecer, infelizmente pode não acontecer. Mas eu tenho que entender que é verdade. Então, por exemplo, a prefeitura a gente vai ter a aprovação da prefeitura em março de 2021 e vai liberar o alvará de funcionamento, né, de construção da obra. Legal, beleza. É uma premissa. Pode chegar em março, a prefeitura embargar e falar que não vai aprovar, mas é uma premissa. Ah, mas a prefeitura não aprovar é uma premissa? Não. A prefeitura não aprovar se resolver amanhã, isso que é a parte de risco. Mas aqui, nesse momento, a gente está falando de uma premissa. Imagina só, a premissa, eu tenho que pensar de forma positiva. Eu tenho que pensar de forma com que isso vai me favorecer no projeto. Para eu pensar nos riscos, tem outro pedacinho depois para que vocês vão trabalhar. Mas aqui eu tenho que pensar o que pode acontecer. Vou dar uns exemplos para vocês. Antes disso, Nassim Nicholas Taleb, ele é um cara que ele estuda realmente toda essa, vamos pensar assim, toda essa incerteza, o caos em que a gente vive. E ele diz que a incerteza é algo presente, desejável e necessário para a evolução. E eu também acho isso, porque a incerteza faz a gente buscar inúmeras possibilidades. Se a gente vivesse num mundo totalmente reto, onde a gente soubesse toda a previsibilidade de tudo, né, infelizmente, a coisa seria até chata se for pensar na gente. Então, a gente tem que trabalhar essa incerteza, a gente tem que trabalhar ela, entender quais são as incertezas que podem acontecer no projeto, mas colocar ali nas premissas, mas sempre de forma com que vá acontecer, mantendo o otimismo. Senão eu confundo a premissa com o risco, entendeu? Então, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho. Né?
Então a gente fala isso na filosofia de argumento dedutivo. Então, olha só que interessante. Quem nunca fez isso? Sempre que chovo, eu fico resfriado. Né? Hoje choveu. Será que eu vou ficar resfriado, gente? Ixi, e agora? Então, esse argumento dedutivo, né, que a gente tem na filosofia é a premissa. Então eu vou falar assim, nossa, sempre que chovo eu fico resfriado. Né? Eu preciso de algo do projeto que tem que acontecer lá em determinado momento. Eu trato isso como verdade que vai acontecer. Vai chegar lá na frente, eu não sei se vai acontecer, mas eu trato como verdade, pode não acontecer. Alguns exemplos. Durante o projeto, o dólar não vai passar de 5,50. Beleza. Eu tenho controle sobre isso? Eu não tenho controle. Mas eu fiz alguns estudos nos últimos meses e manteve uma estabilidade na moeda. Com base nisso, eu acredito que não vai passar. Então, eu assumi essa verdade, legal, mas eu não tenho controle sobre ela. Tá? Durante os meses do projeto, não estaremos em períodos de chuva. Legal. A gente sabe que dezembro, janeiro, fevereiro são períodos em determinadas regiões com alta incidência de chuvas. Mas em outras regiões, não. Ou talvez em outros períodos do ano, meio do ano, junho, julho, a gente não tem uma incidência de chuvas. Mas pode acontecer de chover. Mas eu não tenho controle, mas eu assumo isso como verdade devido a uma série de estudos que eu realmente fiz. Né? Antes de iniciarmos a fase 2 do projeto, a prefeitura irá liberar o alvará. Legal, olha só o otimismo. Tá? Então, antes de iniciar a fase 2, a prefeitura libera para que a gente inicie a fase 2. Legal, bacana. Agora vamos aguardar que a prefeitura pode ou não liberar. Eu repeti o item aí, mas tudo tranquilo, tá? Quando a gente fala no pitch, né, apresentar a ideia para o investidor, nosso pitch terá um aporte de um investidor em determinado momento. Isso eu posso considerar como uma premissa? Pode, porque de repente eu fiz um pitch, eu pesquisei o mercado, a nossa startup, a nossa organização, ela tem potencial para conseguir esse investidor, então eu parto da premissa que existe uma grande possibilidade, assumo isso como verdade, que isso vai ser aceito. Olha que bacana. Então, gente, a premissa não é nada algo tão complexo, muitas vezes, como pintam para a gente, sabe? Como vendem para a gente essa ideia da premissa. A premissa, na verdade, é você entender o que você vai precisar em determinados momentos futuros do projeto e com otimismo, não com o pessimismo que vai dar errado. Porque se der errado, ou se tiver a possibilidade de dar errado, amanhã vocês vão estudar um pouquinho sobre risco. Ali você trata esses riscos. Aqui tem que ser otimista, diferenciar. Eu não posso colocar o que não vai dar certo como premissa. Imagina se para a nossa vida a gente colocar só fatores negativos como premissa, né? Infelizmente a gente não vai viver. A gente vai ficar se defendendo para sempre. Né? Beleza? Então vamos para o próximo, que é o grupo de entregas. Pessoal, o que é o grupo de entregas? O grupo de entregas, imagina assim, são os pacotinhos, né? Eu gosto de brincar, são os pacotes, né? Que vão formar aquele grande produto. Então, assim, são cada incremento, cada pedacinho do produto, do serviço que é desenvolvido. Então, assim, se eu vou desenvolver um evento, o marketing do evento, né? A divulgação do evento nas redes sociais, os cartazes, divulgação numa rádio, ou qualquer outro tipo de divulgação, a gente pode considerar como um pedacinho, uma entrega. Né? Isso que a gente está fazendo, que é desenvolver o Canvas, a gente pode considerar como um pedacinho. É a primeira parte do projeto. Mas eu não comecei o projeto. Sim, mas depois você vai colocar que toda a construção do plano do projeto em si já é um grupo de entrega. Você vai entregar o seu Canvas pronto, todo bonitinho, com todas as etapas preenchidas, né, dentro da necessidade do projeto. Certo? Vamos lá para o próximo. Então, dizemos que é a junção de componentes, ou seja, partes menores que, quando se unem, formam um grupo de entrega. Então, na gestão de projetos, a gente pode ouvir esse nome também como... A gente tem os marcos do projeto, que vão ser os conjuntos de entregas, a gente vai ter os marcos para entregar. Esses marcos a gente pode até entender como fases do projeto, certo? E aqui um exemplo, tá? Um exemplo de Lego aqui. Então, pode ver, até chegar na construção da casinha, eu tive pequenas entregas, tá? Pequenas entregas, tá? Entendam isso como entregas, tá? Então, cada etapa, cada grupo de entrega
tem uma responsabilidade. E ali no Canvas, deixa eu voltar no Canvas, gostaria de mostrar aqui para vocês o Canvas. Eu vou pegar aqui a canetinha. Então aqui, no grupo de entrega, que a gente está falando aqui, ele tem que estar, a gente já pode usar o Canvas para associá-lo a um recurso do time, a alguém da equipe. Então eu tenho aqui uma entrega A, que é de responsabilidade, por exemplo, de um analista, ou vamos colocar o nome de uma pessoa. Vamos colocar aqui, começou com A, então eu tenho uma entrega A, que é para a Ana, por exemplo. A Ana vai ser a responsável por realizar essa entrega. Então eu posso fazer essa associação. Olha que interessante. Então, faço essa associação e amanhã vocês vão ter a sequência onde vocês vão estudar a linha do tempo. Então aqui eu estou construindo, gente, grupo de entrega, eu estou basicamente construindo as atividades, eu estou montando o meu escopo, que é pensar nessa listinha de atividades no meu projeto, né? Os meus grupos de entrega. Tá? Eu posso colocar todas as atividades? Não, porque você tem um espaço limitado aqui. De repente você vai ter lá 120 atividades, então você vai dividir essas 120 atividades, vai juntar as partes menores que se conectam, né, como enquanto atividades, e vão formar os grupos de entrega. Né? E cada grupo, né, pode ficar de responsabilidade ou do membro do time ou de uma parte do time como um todo. Tá? Então ali na equipe, quando a gente fala, a gente pode ter uma equipe, como eu disse o nome, por exemplo, a Ana, o João, ou eu posso ter um grupo de pessoas que é responsável por um grupo de entregas nesse time. Então é a gestão tanto a gestão dessas entregas, né, a gestão do escopo como um todo, alinhado à gestão do time, à gestão da equipe, certo? Beleza? Pessoal, esses seriam os grupos de hoje, né, que eu queria passar para vocês. Tá? Passando de forma bem simples, né? O Canvas ele tem essa simplicidade justamente para mostrar que a gestão de projetos ela é complexa sim, mas ela também é simples, se a gente for pensar. Tá sendo estranha essa comparação? Tudo bem, mas a gestão de projetos, ela está na sua esfera de conhecimento, você tem a capacidade de trabalhar com o projeto, e entender essa sequência lógica já vai fazer com que vocês consigam desenvolver esse projeto. Então, ontem vocês iniciaram, desde entendendo a necessidade do GP, do gerente de projetos, ao entendimento do pitch, a justificativa do projeto, quais são os objetivos do projeto, os benefícios, os produtos, os requisitos, e hoje a gente viu essa outra parte, quem e como. Né? Entender as pessoas, eu considero que é 70% para que a gente atinja o sucesso do projeto. Saber lidar com as pessoas, saber gerir as pessoas, que faz com que o projeto realmente seja conduzido para o sucesso. Né? E essa parte do quem, que é esse pedacinho aqui, deixa eu riscar aqui para vocês, esse pedacinho aqui, stakeholders externos e a equipe, é extremamente importante que a gente consiga ter essa percepção. Né? Lembra sempre do começo, eu falei que a gente tem que entender quem são os stakeholders externos, né? E temos que entender o time. É gestão de pessoas total, é gestão de expectativas diferentes, mas é uma gestão de pessoas. A gente tem que entender, os projetos eles são movidos por pessoas. Eles usam tecnologia, eles usam inovação, mas eles são movidos e conduzidos por pessoas. Certo? Deixa eu só passar por último e deixar essa mensagem para vocês que eu acho ela bem bacana. Reunir as pessoas certas é um começo. Com certeza vocês já fizeram isso. Mantê-las juntas é um progresso. Então, manter as pessoas juntas, gerenciar conflitos, né? Mas mostrar para as pessoas que além dos conflitos, além das divergências, o sucesso do projeto é muito mais importante. E fazê-las colaborar de verdade, isto é um sucesso. Isso quem disse é Henry Ford. Então entendam isso. Colaborar de verdade, pessoal, fazer as pessoas colaborar é um grande desafio. Na construção do Canvas, se aí na equipe de vocês tem alguém que puxou e está construindo praticamente sozinho o Canvas, é o momento do time parar. Opa, peraí, vamos fazer junto. É colaboração, é time.
tá? Então, assim, em qualquer momento, gente, da gestão de projetos, né, se tiver acontecendo isso na construção de um Canvas, nessa metodologia que vocês estão trabalhando, ou em qualquer outro método de gestão de projetos, lembrem do seguinte: colaborar. Quando uma única pessoa dita as regras e ela conduz aquilo com o feeling somente dela, a tendência desse projeto talvez não atender às necessidades das partes interessadas e não entregar seus objetivos é muito grande, porque projeto não se faz sozinho. Um exemplo que vocês estão tendo agora nesse fantástico hackathon, que é uma equipe, sim, encabeçada pelo Robson, pelo Geraldo, pelo Ricardo, aí com o Fábio e todos os membros do time, né? Então, assim, é encabeçada por algumas pessoas, mas tem uma staff gigante por trás fazendo que aconteça essa entrega. Uma pessoa não ia conseguir fazer uma entrega de sucesso como a gente está vendo. Isso é um exemplo e vocês estão vivendo esse exemplo. Então entendam isso. Gestão de projeto é colaborar. Gestão de projeto é estar de mãos dadas com os nossos parceiros do projeto, com o nosso time do projeto, e também posso dizer de mãos dadas com os stakeholders, com os stakeholders externos também, porque eu tenho que conhecê-los, eu tenho que mostrar que o meu projeto pode não trazer nada de ganho, mas também nada de prejuízo para você, mas eu estou me preocupando em pelo menos assim, estou me preocupando porque você é considerado nesse projeto. Beleza? Pessoal, acho que seria isso. Né? Legal. Aí tá o meu contato, tá? O e-mail, tanto pessoal quanto o e-mail do PMI, meu telefone. Fiquem à vontade se precisarem de alguma coisa. E deixo aberto aí para o Fábio agora. Não sei se tem algum pessoal que quer tirar alguma dúvida. Muito legal, Luiz. Obrigado aí pela sua participação, né? Mas a gente tem aqui uma perguntinha da Cristina, né? Se você tem alguma dica para conseguir a contribuição, né? Porque ela menciona que o que costuma acontecer é chamar as pessoas e ninguém responde. Chamar as pessoas e ninguém responde, em que aspecto que ela está dizendo? Como conseguir essa contribuição das pessoas, né? Esse espaço colaborativo, eu imagino. Ah, sim. Quando a gente monta um time de projeto, talvez a gente vai ouvir vou falar uma palavra agora que às vezes para alguns pode falar, nossa, isso é autoajuda barata, né? Na verdade não é. A gente é movido a propósito. Então, assim, vamos colocar, por exemplo, nós, né, Fábio? A gente está no PMI, como voluntário. A gente não está no PMI porque, eu não tenho nada para fazer na minha casa, eu vou lá, ficar lá no PMI, né, Fábio? A gente vai lá participar de evento. Não, a gente está aqui porque a gente tem um propósito de vida. Né? A gente tem, e é muito alinhado com o nosso propósito. Então, o Fábio está na diretoria de impacto social. Quando ele entrou no PMI, é uma diretoria que logo de cara chamou atenção. Eu lembro da nossa conversa, né, Fábio, há um ano atrás, um ano e pouco atrás, ou até mais, não sei. E assim, então, a Cristina que fez a pergunta é justamente entender o propósito. Se uma pessoa está alinhada ao propósito do projeto, ela vai colaborar. Então, se talvez ela não está tão alinhada, chama essa pessoa e tenta explicar o projeto. Qual que é o propósito desse projeto? Qual que é o objetivo desse projeto? Por que aquela pessoa é importante? Às vezes as pessoas ficam de fora, não colaboram, porque elas não estão se sentindo parte do projeto. Ou às vezes até em casos que eu já vi essa semana uma situação até, onde a pessoa não entende do projeto. Não está entendendo qual que é a necessidade do projeto. Então é caminhar, de repente, Cristina, é pegar o Canvas e caminhar com essa pessoa, vem aqui. A gente foi até aqui, a gente foi até ali nos requisitos. Vamos discutir junto aqui. Você entendeu o que é a justificativa, por que existe esse projeto? Você entendeu quais são os benefícios dele? Olha só, esses benefícios do projeto vão ajudar X, Y, Z pessoas, vai causar esse impacto na vida das pessoas e nessas partes interessadas. Então é justamente essa comunicação e talvez conduzir a pessoa no propósito do projeto. Legal, né? É isso mesmo, é conseguir o engajamento dessas pessoas, né? E realmente não é uma tarefa fácil, né, Luiz? É com muito cuidado, acompanhamento, né, que a gente vai conseguindo esse engajamento, né? Sim, a gente tem... Olha, pessoal, quem ainda não viu o Guia PMBOK, o guia atual, ele vai ter mudanças para o ano que vem,
mas ele tem lá uma área de conhecimento que é partes interessadas, o gerenciamento das partes interessadas, e ali você tem o engajamento das partes interessadas. Então é previsto que nós temos que trabalhar o engajamento, não deixar as pessoas, tanto as partes interessadas, e eu trago isso para o time. Às vezes a gente está preocupado em engajar as partes interessadas, mas esquece do time. O time, às vezes membros do time não estão engajados, justamente por falta de entendimento, ou falta justamente de dar aquele abraço amigo, né, aquele carinho básico para a pessoa se sentir parte do time. Exatamente, né? Isso daí eu acho que é uma questão que a gente vive no dia a dia, né? A Letícia aí no chat tinha colocado também essa dificuldade da colaboração, né? Mas é o desafio também do gerente de projeto, né? Conseguir que o time consiga entender o porquê daquele projeto, quais os benefícios que ele traz para a pessoa que está desenvolvendo, mas também num aspecto mais amplo ali para a comunidade, né? Acho que isso faz a diferença, né? É isso aí. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser colocar aí no chat, né, a gente acaba respondendo. Enquanto isso, vou passar aqui alguns recadinhos, só para recordar. Então, hoje é o dia de mais essa entrega aí, né, dos campos que o Luiz apresentou para a gente. Às 16 horas, o Luiz vai estar de novo conosco, fazendo a nossa live Tira Dúvidas. Então, reúne a equipe de vocês aí, já começa a fazer as discussões, a preencher. Com certeza surgem dúvidas nesse processo, e às 16 horas vai ter essa oportunidade de fazer a revisão aqui com o Luiz, tirar essas dúvidas, tá? Às 22 horas de hoje, encerra o prazo da entrega, né? Então, vocês têm até às 22 horas para preparar esse material e fazer o envio aqui para a gente, tá bom? E depois a gente vai estar enviando também nos grupos ali do WhatsApp a programação das lives de amanhã, tá? Então, eu acho que é isso. Né? Fábio, posso só tirar uma dúvida aqui? Isso, achei por favor. Uhum. A Cristina perguntou assim, legislação também pode ser uma restrição? Também pode, tá? Uma das grandes dificuldades que eu considero hoje na gestão de projetos é os requisitos. Tanto que, talvez muitos não vão conhecer, mas outras metodologias de projetos, que a gente pode chamar que são as metodologias ágeis, existe um papel que chama Product Owner, ou dono do produto, que é o cara que vai conversar com as partes interessadas ou com o cliente para coletar os requisitos, certo? Por que eu falei isso? Coletar os requisitos é o grande desafio, e nesses requisitos a pessoa pode trazer, Luiz, nesse projeto a gente precisa da aprovação da prefeitura, aprovação de outro órgão regulamentador. Então, assim, isso é um requisito. Então, o sistema que vai ser desenvolvido, o prédio que vai ser construído, ou o projeto que vai ser criado, ele já tem que ser criado pensando nesse requisito. Esse requisito coloca uma trava na liberdade, né? Lembra que eu falei? A restrição barra a liberdade. Então, ele já coloca essa trava. Então, a legislação deve ser considerada. Às vezes a gente considera como fator externo e tal, como premissa e como risco, mas esquece de entender como restrição também, porque se ela não for aprovada, para o projeto. Certo? Uhum. Acho que é isso. Daí hoje é às 4, né, Fábio? Isso, às 16 horas. Hoje às 4, vocês podem trazer mais dúvidas, a gente vai estar aí à disposição. Uhum. Não, legal, né? A Sueli que está perguntando sobre os slides, a gente vai verificar aqui, Sueli, e aí a gente faz, se for o caso, o envio lá no grupo, tá? Mais algum ponto, Luiz? Não, gostaria de agradecer, Fábio, você em nome da Disney, agradecer vocês pela oportunidade. Eu falo que esse é um projeto que aconteça aí durante o resto da vida. Eu quero estar participando com vocês, né, seja como mentor, seja como ajudando a passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, tá? É uma satisfação enorme, uma alegria muito grande estar com vocês nesse projeto. Agradecer o Ricardo, né, está fazendo um trabalho fantástico como gerente desse projeto, o Robson, que é o diretor da DIS, Geraldo, e toda a equipe da DIS, parabéns, e parabéns ao PMI Paraná por mais uma entrega fantástica, e parabéns a todos os participantes, né? Isso é para vocês, e vocês são o objetivo realmente
desses grandes projetos que o PMI desenvolve. Legal, então. Bom, pessoal, a gente vai encerrar, então, a nossa transmissão aqui. Na tarde, então, se ficou alguma dúvida que ainda não foi respondida, né, vocês podem trazer de novo, a gente vai colocar também. E desejar aí boa sorte, né, que as equipes aí possam se empenhar, continuar fazendo esse trabalho muito bonito que vocês estão apresentando aqui, e força que estamos chegando na reta final, né, amanhã já é o último dia, e a gente, então, conta com vocês aí, tá bom? Então, muito obrigado pela participação, e a gente volta a se falar hoje às 16 horas, tá bem? Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Luiz.